o islamismo e a medicina. O Islã é um meio de vida. É simples, prático e fácil de se compreender. O Islã se baseia em 5 pilares. O primeiro, o Islã se baseia primariamente no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, que é a palavra de Deus. E em segundo lugar, na Sunã autêntica, que é o mesmo exemplo de profeta. Em segundo, orar a Deus 5 vezes ao dia. Terceiro, o objetivo do jejum durante o Ramadã para o Islã não é penalizar os fiéis por seus pecados, e sim desenvolver o taqwá, a consciência em Deus. Quarto, zakat, fazer caridade aos pobres. Quinto, é importante reconhecer que Deus não precisa ou exige nada de sua criação. Deus não é um Deus carente. Isso seria um equívoco em relação à compreensão do poder e da santidade de Deus. Assim, as orações, por exemplo, são para benefício daquele que ora, não são para benefício de Deus. E, de fato, a oração disciplina, purifica e eleva aquele que ora. Há 6 artigos da fé. Primeiro, a crença em Deus. Segundo, a crença em seus anjos. Terceiro, a crença em seus profetas, como Abraão, Noé, Jacó, José, Jó, Elias, Davi, Salomão, Moisés e Mahamud. Quarto, a crença nas escrituras sagradas. Por exemplo, o Taurate para Moisés, o Zabur para Davi, o Injil para Jesus e o Alcorão para Mahamud. Entretanto, conforme a crença muçulmana, apenas o Alcorão, também conhecido como Corão, está disponível atualmente em formato original e puro. Quinto, a crença na ressurreição do dia do julgamento no paraíso e no inferno. Sexto, a crença no decreto divino, que Deus é onisciente, tudo sabe e tem poder sobre todas as coisas. Excelência Isham. Outro importante aspecto do Islã é o Isham, que significa excelência ou procurar fazer as coisas da maneira mais perfeita e mais bonita. Um muçulmano é estimulado a viver sua vida da forma mais perfeita e bonita, pois, mesmo que não veja Deus fisicamente, Deus sempre estará vendo. Seja a pessoa um engenheiro, um médico, um construtor, um pedreiro, um varredor de rua, ela deve sempre procurar se empenhar na excelência. Por exemplo, um profissional trazido à presença do diretor de sua empresa não se empenha em se comportar de tal forma que se posicione sob a melhor perspectiva possível. O que se espera de alguém que se veja não diante de um mero líder mortal, mas sim daquele que ocupa o trono do universo, diante de quem nos apresentamos? Na jornada de um muçulmano, durante sua vida, ele deve buscar continuamente agir com excelência e beleza. Afinal, esta é uma parte de ser muçulmano. Quem é o muçulmano? Se você acredita sinceramente em seu coração, nos 5 pilares e nos artigos da fé, você é um muçulmano. Simples assim. Para os muçulmanos, o Islã é uma religião muito simples, prática e equilibrada. As pessoas podem se comunicar diretamente com Deus. Não são necessários intermediários, como padres, por exemplo. Não existem fronteiras pungentes entre os reinos terreno e espiritual.
Talvez um exemplo ilustrativo dessa realidade seja que, enquanto algumas tradições religiosas podem ter encorajado o celibato do clero em meio à sua hierarquia religiosa, o islamismo, em contraste, encoraja o casamento entre seus adeptos. O casamento é meio caminho de seu din, isto é, sua religião. É um dito bastante conhecido entre os muçulmanos. Quase todos os líderes muçulmanos se casam. Os muçulmanos encaram sua religião como uma coisa prática, assim como uma dádiva de Deus. A medicina. A partir de uma herança rica vinda dos tratados de Hipócrates e Galeno, a medicina árabe inovou em diferentes aspectos e transformou-se em uma medicina de alto nível, desenvolvidas nos grandes centros da época. Foram exatamente por causa das grandes cidades que os árabes desenvolveram os conceitos de hospital, ou seja, um lugar onde se reuniam especialistas empenhados no tratamento de doentes, na prática e no ensino da medicina. Nestes locais também se desenvolveram as farmácias, onde se reuniam os agentes terapêuticos diversos. Os avanços na química também se permitiram não só o tratamento das doenças, mas também os preparos químicos na busca do equilíbrio e do bem-estar. Grandes conhecimentos de anatomia e fisiológicos foram adquiridos, entre os quais a anatomia e fisiologia da mulher, do desenvolvimento fetal e da gravidez. Houve também o desenvolvimento de instrumentos cirúrgicos e das técnicas cirúrgicas sofisticadas para a época. Há que se salientar que antes dos árabes as cirurgias eram feitas pelos barbeiros, e a partir dos árabes essas tornaram-se práticas desenvolvidas e ensinadas em escolas médicas. Entre os grandes sábios médicos podemos citar Ibn Sina, conhecido também como Avicena, que elaborou um trato de medicina chamado Canoné da Medicina. Dentre as doenças descritas por Avicena, podemos citar várias desordens centrais como a mania, alucinações, pesadelo, demência, epilepsia, derrame, paralisias, tremores e até mesmo distúrbios sexuais. Ele foi o primeiro cientista a relacionar regiões do cérebro com funções específicas do organismo, o que até hoje continua sendo objeto de estudo da neurofisiologia, a neurociência. Agora podemos observar sua autobiografia.
as contribuições médicas feitas pelo Islã medieval inclui o uso de plantas como o tipo medicamento médicos medievais islâmicos usava substâncias naturais como papaver, sonífero, apapula e cannabis sativa, lineu, o cânhamo na Arábia pré-islâmica, nem papaula, nem cânhamo era conhecido. Relatório. Nós reunimos primeiramente para a pesquisa, organização e avaliação de informações. Optamos por não dividir por partes, mas sim fazemos tudo juntos. Em conjunto, todos os componentes do grupo se espelharam e se decidiram para ficar um trabalho organizado. Seguimos as instruções dadas pelo professor, porém não dividimos por tópicos, buscamos incluindo contexto histórico, biografia, impactos causados na sociedade, concepção, invenção e legados históricos, tudo em um só contexto. Tivemos pouquíssima dificuldade para elaborarmos o trabalho. Acreditamos que nos slides contém o que foi pedido.